Olá, meu nome é Deise Blanco e eu estou aqui para falar para vocês sobre como gerir estrategicamente a sua carteira de cobrança. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com capacitação de pessoas e já há muito tempo venho fazendo consultoria às empresas de cobrança na questão da gestão das suas carteiras de cobrança. É verdade que uma empresa, para se manter sustentável, manter seus ativos, ela precisa ter um olhar muito peculiar para a inadimplência. Muitos valores são perdidos dentro da empresa porque não se tem uma ação rápida, uma ação importante, uma injeção de ação dentro da carteira de cobrança. É verdade também que hoje, para a empresa crescer, ela precisa se arriscar um pouco mais. E cada vez que a empresa se arrisca um pouco mais, ela tem aí, dentro deste risco, que considerar o seu percentual de inadimplência. Não existe inadimplência zero, portanto é normal que tenhamos nas nossas carteiras algum percentual até considerável. Claro que a gente pode ter, dentro da pequena e média empresa, valores que contenham substancialmente particularidades, assim como sejam por si só valores muito altos. Por isso que eu digo sempre, nada como conhecer muito bem a sua carteira para poder traçar as metas de inadimplência, assim como do seu risco, o que você deve correr, como você expande seu negócio. Claro que para expandir o negócio e correr esse risco calculado, considerando a minha inadimplência, eu preciso estar muito seguro e muito atento a tudo que acontece no mercado. O mercado externo, ele já traz para a gente algumas confusões, né? A gente sabe que a nossa economia não anda lá muito bem das pernas, mas a gente mesmo assim continua firme e traçando nossos objetivos de crescimento. E precisa ser assim. A empresa precisa se manter, a empresa precisa se crescer, seja você pequeno, seja você médio e até as grandes empresas. O que eu agora vou falar para vocês é como a gente controla a inadimplência nesses casos. Ela já é inerente ao próprio processo de crescimento, ela precisa ser controlada e precisa, sobretudo, ser conhecida. Como que eu faço para conhecer minha carteira? Bom, vejamos um exemplo. Eu preciso saber exatamente para quem eu vendo a prazo, para quem eu consigo entregar um crédito. Então, quando eu faço esse estudo e vejo para quem eu vou vender, eu tenho que saber também que dentro daquele grupo, alguns poderão não quitar as suas dívidas. E é assim que surge a inadimplência. É o compromisso do pagamento futuro não realizado. Quando a inadimplência acontece, é importante que as ações sejam tomadas rapidamente. Mas eu só consigo ser rápido bastante se eu conhecer o que está acontecendo com o meu, né, para quem eu vendi, né, para quem consumiu o meu produto, para quem consumiu da minha empresa ou para quem eu emprestei meu crédito. Então eu preciso saber, primeiramente, se ele pertence a um grupo econômico ou se ele isoladamente se transforma nesse inadimplente. Então, olha lá, vamos pensar assim. Hoje eu consigo vender a minha mercadoria para um pool de empresas de segmento muito semelhante. Bom, muito mais fácil. Se elas são semelhantes, elas têm as mesmas possibilidades de venda no mercado. Cada vez que uma empresa se expande, tende a carregar o conglomerado como um todo. Assim, o inverso também acontece. Primeiro, olhar atento para o externo. É olhar o segmento e olhar o mercado para quem eu vendo, para quem eu empresto a prazo, para quem eu entrego crédito, de maneira que eu traga esse histórico todo e saiba como conduzir isso, né? As empresas hoje, elas não olham com um olhar muito atento à sua cobrança. Elas entendem que é uma dificuldade e, por então, vão sendo largadas de lado. Não se tomam ações pontuais, ações emergenciais. Ou então percorrem atrás de valores, às vezes, que são mais interessantes por serem valores altos e acabam esquecendo o grande volume de valores menores. Veja, há situações em que a gente pode até priorizar uma ou outra cobrança, mas é muito interessante você pegar o seu estoque, saber tudo que você tem, distribuí-la de maneira que você consiga percorrer toda a cobrança, né? Consiga percorrer todo o estoque que você tem inadimplente. Como que você faz isso?
é uma palavrinha que a gente chama de segmentar. Pois bem, você vai segmentar a sua carteira de cobrança com alguns critérios que você vai decidir. Pode ser por tamanho, né, o porte da empresa para que tenha inadimplência com você. Pode ser também pelo valor devido, pelo atraso em que essa cobrança já se encontra, né? Quantos dias de atraso ela já se coloca? Se você vende para pessoas físicas ou vende para pessoas jurídicas? O seu crédito é entregue para pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Tudo isso faz parte do grande pacote de segmentação. Quanto mais você segmenta a sua carteira, mais e melhor você conhece a sua carteira. E aí as suas ações de cobrança começam, aliás, a fazer sentido. Começam a fazer sentido porque para cada uma dessas segmentações, você pode usar argumentos diferentes, instrumentos de cobrança diferentes. Hoje o mercado oferece muitos, a gente vai ver daqui a pouco, vamos falar também um pouquinho sobre isso. A princípio, o importante então é você pegar o seu estoque e segmentar. Separe e comece por separar pessoas físicas de pessoas jurídicas. Ah, não, eu só trabalho com pessoa física. Ok, pessoas físicas, qual é o valor que te comporta? Um valor. Chegue ao seu ticket médio. O ticket médio você descobre pegando o seu maior valor em cobrança e o seu menor valor em cobrança. A média disso é o seu ticket médio. Faça um corte, valores altos e valores baixos, né? Faça outro corte. Há quantos dias ele está em atraso? Para que você consiga descobrir e trazer as medidas certas. E isso sim que é o nome da nossa conversa de hoje, que é como gerir estrategicamente a sua carteira de cobrança. Eu faço consultoria há bastante tempo e todo cliente que eu encontro, né, todo cliente que eu já fiz o trabalho eu encontro, eu falo como que está a sua segmentação de carteira. Essa é a grande e primeira pergunta a ser feita dentro da sua cobrança. Não esqueça que quando você segmenta a carteira, você está provocando um conhecimento e é esse conhecimento que vai trazer para você excelentes resultados em cobrança. Tá? Então, quando você fala em gerir a sua carteira de cobrança, você está querendo dizer que, primeiro, eu vou ter alguns passos que são interessantes. Eu vou fazer a cobrança, vou realizar a cobrança, só que o que eu espero dessa cobrança? Duas coisas são interessantes. A primeira delas, receber, claro. Ninguém faz a cobrança e não espera receber. Eu quero ter de volta esse valor da venda a prazo, eu preciso desse valor do crédito concedido. Sim, e o segundo, eu quero esse cliente novamente? Ai, Deus me livre, esse cliente aí só me deu dor de cabeça, ficou devendo para mim. Puxa, hora de pensar diferente, né? Se hoje eu não vendo para ele, se hoje eu não concedo crédito para ele, ele há de encontrar no mercado outros que o façam. Por isso que a ação de cobrança ela tem que ser muito rápida, porque você sugere a ele uma facilidade de quitar a sua dívida e de permanecer na base sua de clientes, olhando aí um pouco para o crédito. Vejam que crédito e cobrança eles acabam andando muito juntos, parceiros e de mão dada. Por quê? Eu tenho que crescer a minha base. Eu quero clientes novos, mas eu também quero manter os clientes que eu tenho. E nada mais fácil do que manter um cliente que eu já conquistei, mesmo ele sendo inadimplente. Este inadimplente, ao quitar, é um cliente como outro qualquer. E a oportunidade que você está dando para ele regularizar a sua dívida pode fazer uma fidelização muito interessante para a sua empresa. Então pense nisso. A gente tem o hábito de olhar a cobrança como um grande estorvo, né? um grande pepino, né? Um enorme abacaxi a ser resolvido. A princípio sim, só que arregace as mangas, mãos à obra e saiba que ali também tem um cliente em potencial. Então vamos ver como que a gente faz isso. Primeiramente, já você segmentado a sua carteira, você já decidiu os lotes, né? Como que você pretende priorizar. Então, uma das fases que é muito interessante você olhar é trazer para você um entendimento de atraso. Bom, vamos lá. O que é um atraso? Quantos dias ele está inadimplente dentro da sua, vamos chamar de régua de cobrança, porque a gente agora está colocando uma linha, colocando um prazo, e esse prazo é que vai determinar as ações. Se você está colocando um prazo nessa sua régua, você está dizendo assim, puxa, esse cliente aqui já deve para mim há mais de 60 dias.
contra esse aqui que me deve há 30 dias. E você começa então a entender e a priorizar a sua cobrança. Todos devem ser cobrados. É o nosso entendimento, lembra que nós falamos agora há pouco? Só que eu preciso também organizar minha energia. Talvez eu não tenha mão de obra o suficiente para trabalhar toda a cobrança ao mesmo tempo. Então eu vou priorizar. Talvez eu também não tenha gente tão capacitada assim. Então eu preciso treinar as pessoas para que elas atuem de maneira coerente dentro da minha régua de cobrança. E eu preciso também saber o que eu estou fazendo, né? Ter uma composição, uma melhora, de maneira que eu consiga promover acordos que sejam interessantes. Veja, acordo é uma possibilidade, existem outras possibilidades. Dentro do acordo a gente fala de valores, fala de prazos, mas a gente fala também de carência. Você pode deixar essa composição de clientes de uma maneira que fique muito plausível, que você consiga trabalhar com a organização que você já tem interna, seja através do contas a pagar ou uma equipe de cobrança que realmente tenha pulso para fazer esse tipo de trabalho. Existe essa grande régua que você deve classificar as suas ações de cobrança para que você consiga fazer essa gestão. Essa gestão significa organizar essa sequência de ações, né, e todos os canais de contato que você vai ter com o seu cliente, de maneira que esse atraso no pagamento, esse atraso na liquidação da dívida, ele venha a ser reduzido com o tempo. Claro que não se pretende também, neste processo, eliminar a inadimplência. Isso, como assim não existe todo mundo que sai devendo, também não existe aquele que paga tudo. Então, veja, é importante que você saiba, nesse momento, entender o quanto você tem de possibilidade de inadimplência. O seu negócio, ele tem que ter uma possibilidade de assegurar alguma inadimplência, porque você não vai, com certeza, garantir 100% dos pagamentos, tá? Então, essa recuperação das dívidas vencidas, com muita eficiência e menor custo, se faz através dessa linha, dessa régua, onde você vai temporizar, assim como definir os canais a serem utilizados. Então, vou falar um pouquinho dos canais também. Fora a pessoa, né, a pessoa que trabalha, o seu trabalhador, que é chamado de negociador dentro da sua empresa, vai ligar, existem outros canais que hoje são muito utilizados. Nós sabemos que o mercado hoje está andando para a robotização, né? E a gente não espera que isso venha substituir as pessoas, não. O que a gente espera é que ele torne as ações mais rápidas, porque nós temos hoje um tempo mais estreito para tomar as ações, né? E algumas delas, independente disso, elas acabam por si só, dentro do mercado, se fortalecendo, que é o caso do SMS, por exemplo. Então, você pode separar dentro dessa segmentação alguns clientes onde você vai encaminhar um SMS cobrando, né? Claro que esse SMS ele tem que ter um mínimo de mensagens, e mensagens todas feitas de maneira eletrônica devem ser muito objetivas. Então, num SMS, você vai pedir por um contato, vai pedir para classificar um prazo, você vai dizer, olha, até o momento não houve pagamento, solicito que ele seja realizado, caso ele tenha sido feito, pode esquecer esse contato. Enfim, você vai fazer as mensagens já pautadas no que você espera, no que você deseja, e aí, por fim, você finaliza, né, dentro do processo de cobrança, aguardando um prazo que você mesmo define dentro da sua ferramenta. Outra ferramenta é o e-mail. O e-mail também, ele se dirige às pessoas de forma muito particular, né? Hoje as pessoas precisam ter um contato desse modo, para que tenham esse conhecimento e essa objetividade. Ninguém mais quer aquelas cartas gigantes e longas. As pessoas querem hoje coisas muito mais dinâmicas, muito mais rápidas. O e-mail é uma excelente ferramenta. E ela pode ser dirigida, inclusive, para a pessoa jurídica. Veja que a pessoa jurídica sempre tem lá um administrativo, né? E falando na pessoa que vai receber o e-mail, o ADM, né? Sempre tem alguma coisa menos característica, não pontuada, né? Não exatamente
pode ser a pessoa, mas sim uma empresa. Então, é importante definir isso. Quem irá receber as suas mensagens de cobrança? Então, o conhecimento que você precisa também ter é quando vai ser e para quem você vai encaminhar a cobrança. É importante você conseguir encaminhar essa cobrança para quem decide pelo pagamento, né? Nós falamos do SMS, falamos agora do e-mail, mas é importante, acima de tudo, a gente falar da qualificação quanto a endereços e telefones, né? É importante que a localização, né, que os dados de localização sejam muito eficientes. Você precisa a todo momento estar olhando para o seu cadastro, porque se você não consegue entrar em contato, o problema pode estar aí no seu cadastro. Hoje uma possibilidade muito grande de troca de números de telefone, por exemplo. É importante você saber qual telefone está sendo ativo, qual ele está usando, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, fixo ou celular. Em ambos os casos, quando você fala de localização de devedores, você precisa estar atento ao seu cadastro. Será que o seu cadastro ele é tão certinho, né? Será que quando você entra em contato com a sua carteira toda, você se lembra de pegar os dados novamente, confirmar se aquele endereço ainda, a empresa é estabelecida naquele endereço, ou se a pessoa ainda mantém aquele número de telefone de contato? Veja, a cobrança ela é uma sequência de ações. Nenhum instrumento de cobrança vai funcionar se o seu cadastro for ruim, né, de localização. É importante, então, a cada contato, qualquer possibilidade que você tenha, sempre ter esse olhar atento para o seu cadastro, verificar e mantê-lo sempre com as informações melhores, né, as informações mais quentes que a gente fala, onde realmente você consegue encontrar a pessoa que vai ser o responsável pelo pagamento. Outra questão também que é bem interessante. Vamos falar agora um pouquinho na hora da operação mesmo do contato, né? Na hora do contato com o devedor, é importante que o seu profissional, o profissional que fará o contato, sempre tenha possibilidades na manga de negociar. Não, é muito ruim receber uma ligação de cobrança, né, em que a pessoa que liga não tem alçada nenhuma para negociar. Então fica, então nós estamos falando, mas eu ainda vou verificar no jurídico. Eu vou verificar lá no meu administrativo. Não, tenha sempre uma tabela, uma alçada, onde é permitido algum desconto, alguma flexibilização, seja prazo, seja valor, né, seja carência, como eu também já sinalizei. É importante que a pessoa lá na ponta tenha alguma autonomia para negociar. Claro, passou de alguma autonomia que realmente precisa subir uma alçada, precisa realmente considerar isso para um nível de diretoria, por exemplo, ok, mas é importante sempre ter alguma possibilidade. Deixa com que o negociador lá na ponta também fique mais à vontade, seja mais firme na hora de negociar. Então, seja através de um humano, seja uma cobrança pessoal, você vai fazer uma visita numa empresa que está te devendo, você vai olhar se realmente aquilo que eles te informam sobre a dificuldade de trabalho, ou que a empresa está fechando. Então, seja ela pessoal, seja ela por telefone, é importante que esse profissional que vai realizar o trabalho de cobrança seja municiado com todas as possibilidades de acordo. Tenham essa alçada, uma tabela de negociação e tenha todo um preparo, todo um treinamento e capacitação para o ofício, né? Outras ações que também são bem interessantes. Uma delas é a questão jurídica. Claro que numa questão jurídica, numa cobrança contenciosa, há que se olhar um pouquinho para o valor. Nem todo valor, por conta até da ação judicial ter um custo elevado, ela é interessante para a cobrança, né? Então, eu acho que você vai fazer primeiro uma análise, veja o custo disso em relação a um profissional, um advogado que vai entrar com essa ação, ingressar com essa ação, ou se é o seu corpo jurídico mesmo, as custas que esse processo terá e, acima de tudo, a possibilidade de rever esse acordo. Porque a todo momento, seja ela no amigável ou já numa fase contenciosa, a cobrança sempre possibilita um acordo. A porta sempre está aberta para uma negociação.
né? Isso também é importante. Uma outra coisa que também tem acontecido bastante são as mediações, são as câmaras de mediação. Câmaras de mediação e de conciliação, elas são usadas tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Então, elas têm um funcionamento mais próximo da conciliação antes de uma ação judicial. Muito embora também exista a possibilidade de mediar após, né? Uma ação impetrada, mas aí a gente chama de mediação pós-jurídica. Numa mediação antecipada é onde você vai contratar um profissional, um mediador, para que ele, dentro da possibilidade da mediação, traga razão o devedor e a sua empresa para que vocês consigam aí acertar um acordo que foge um pouquinho dos padrões das negociações que o seu profissional negociador pode fazer. Essas empresas são especializadas na solução de conflitos e esses conflitos são minimizados através da comunicação e do diálogo, são profissionais já preparados para isso. E aí, por fim, a gente tem também as possibilidades de carta, né, de comunicação. Mas são cartas que realmente hoje são utilizadas de uma maneira muito menor. E existe a boa carta de cartório, né, que é aquela onde você encaminha com um AR, e a carta cartório, que também é uma carta hoje que se utiliza dando um susto, né? Além de protestos de cartório também. Então, seja na fase judicial ou seja na fase amigável, as possibilidades são enormes para você efetuar a cobrança. Para cada uma dessas ações, você vai ter um perfil que seja mais interessante. E os perfis você já sabe, que você localiza lá dentro mesmo da sua carteira de cobrança. Determine a ferramenta, o canal de comunicação mais adequado com o perfil do devedor que você tem na sua carteira. Você vai ter possibilidade de tratar por e-mail, por SMS, cobranças às vezes de um valor menor. Você tem a possibilidade de ações jurídicas ou mesmo de trabalhar nas câmaras de mediação em valores mais vultuosos, maiores, ou mesmo com pessoas jurídicas que em geral trazem alguns processos de recuperação judicial, tem sempre uma situação um pouco mais complicada. Então, seja você pequeno, seja você médio, empresa, você saiba que existe sim uma ferramenta, um canal de cobrança adequado para o perfil da carteira de cobrança que você tem. E isso que é gerir estrategicamente a sua cobrança. É determinar através de uma segmentação as possibilidades de ferramentas que você terá para cada um dos segmentos que você definir. E aí sim você tirar um grande proveito da sua cobrança, né, da sua carteira, trazendo resultados aí que vão te impressionar. O ideal é que você não deixe passar muito tempo, né? O tempo ele corre contra você. Os recebíveis são muito interessantes para os negócios. É importante você destacar isso aí para a tua equipe, porque se você deixa de receber simplesmente porque tem débito, você está deixando um grande lote aí para trás, um grande trabalho a ser realizado. As bases de negociação, elas devem ser estipuladas de acordo com cada um dos negócios. Eu costumo dizer, mais ou menor desconto ajuda ou piora? Isso vai de acordo com o perfil com que você exatamente trabalha. O atraso interfere nisso também. As pessoas que têm uma dívida um pouco mais elástica, mais alongadas, em geral precisam de um parcelamento diferente, elas precisam de um desconto ainda maior. Veja, a análise que você vai ter da sua carteira vai fundamentar a sua política de cobrança. A sua política de cobrança, ela tem dois olhares. Um, para o crédito que você precisa recuperar, que foi dado no passado e que no momento se encontra inadimplente. E a sua política de cobrança, ela tem que olhar futuro. Que instrumento você usa para resgatar esses valores que estão inadimplindo? Seja um olhar olhando para trás para o seu crédito ou olhar para o futuro dos seus recebíveis, né, do que você tem inadimplência, e uma coisa delas é certa, você não pode mais deixar estocado valores a receber. A empresa precisa
fomentar as vendas, ela precisa fomentar o mercado, ela precisa atuar com crédito rápido, mas ela também precisa ser ágil aqui na sua cobrança, né? As pessoas, sejam jurídicas ou sejam físicas, elas hoje precisam entender de uma maneira ímpar que não é possível mais a gente manter carteiras de cobrança longas, extensas e que não sejam consideradas ativos ainda, né? Toda a cobrança, seja o prazo que for, ela tem possibilidades de recebimento. Vai agora uma análise da possibilidade que você tem de dar mais, maior ou menor, menos desconto. E aí vem uma regrinha básica da cobrança. Quem chega primeiro leva melhor. Em geral, quem deve, deve para mais pessoas, tá? E o superendividamento que não nos deixa aí mentir, né? O superendividamento faz com que pessoas físicas e pessoas jurídicas tenham débitos com mais ou num valor considerado maior do que a sua capacidade de pagamento. Então, quem é mais ágil, a empresa que é mais ágil, a empresa que corre primeiro, leva primeiro. Então, não deixe para trás a sua carteira de cobrança. Haja hoje mesmo. Abra sua carteira sem nenhum paradigma. Abra sua carteira, enxergue exatamente o que você tem e, de novo, arregace as mangas, mãos à obra, e eu tenho certeza que você vai realizar muitos feitos, olhando com um olhar para o futuro, pensando na sua empresa com uma liquidez melhor, trazendo um risco de uma maneira que você pode ter a sustentabilidade do seu negócio. É isso aí. Boa sorte nos seus negócios. Meu nome é Deise Blanco. Sou dona da escola corporativa, atuo na consultoria de carteiras de cobrança. Fica aí o meu alô, o meu contato, e qualquer coisa, precisando, é só contar comigo e a gente vai trabalhar juntos, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço a todos.